Prometheus, um filme não apropriado para seus filhos, mas muito bom para falar sobre Deus. Esse filme faz uma pergunta muito importante. E a pergunta é: quão longe você está disposto a ir para descobrir Deus? E às vezes eu fico imaginando como Deus se frustra com a gente. Você já usou alguma coisa eletrônica que o ser humano fez? Você se frustra com elas? Um computador lento, com uma máquina de lavar que quebra, e você precisa chamar a assistência técnica da Brastemp aqui em Manaus. Talvez em São Paulo seja diferente. Tudo é relativo, né? Você já ficou frustrado com alguma criação humana? Imagina como Deus se frustra conosco, quando nós somos lentos para entender o que Ele quer. Ou quando nós simplesmente não funcionamos. Nós estamos terminando hoje uma série que, na verdade, nem deveria ser uma série, simplesmente alguns questionamentos a respeito de fé e Deus. E hoje a pergunta básica realmente é: será que Deus pode ser conhecido? Será que de alguma forma a gente tem como ter conhecimento de Deus e talvez até mesmo ter um relacionamento com Ele? Várias pessoas e várias culturas, vários estilos diferentes de tanto religiosidade quanto até mesmo relacionamento pessoal com Deus têm sido propostos. Inclusive o que Deus não pode ser encontrado. E essa é uma resposta viável. Não dá para conhecer Deus. É uma resposta possível. Talvez vários professores seus da faculdade, quando você estava na faculdade, ou talvez agora você esteja na faculdade, ou talvez você esteja em escola e algum professor seu, ou até mesmo seu pai, sua mãe, seus tios, de repente creem: não, eu sou cético porque não dá para conhecer a Deus. É impossível conceber quem Deus é. Porque nós somos pequenos, porque nós não temos capacidade para isso. Simplesmente Deus não dá para conhecer. Mas o que a Bíblia diz é algo completamente diferente com relação à possibilidade de conhecer Deus. Olha o que ela diz. Ele, Deus, fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Lá em Atos. Então eu preciso partir do pressuposto de que talvez seja possível saber quem Deus é e onde Ele está, e talvez até ter um relacionamento com Ele. Talvez você venha de uma tradição em que Deus se encontra em algum lugar. Você já viu que várias igrejas, credos, ritos, identificam a presença de Deus em lugares específicos? Me deem exemplos. Um templo, uma catedral. Você entra na catedral, você até sente a presença de Deus, né? Sério mesmo. Certa vez fui na Argentina, na verdade. Na Argentina, uma das coisas turísticas a se fazer é visitar as catedrais. Como até no Brasil, ou Nova York, você entra na catedral de São Patrick e tudo mais. Você entra na catedral e você sente o som do silêncio. O ar é tão denso que, se fosse possível cortá-lo, você cortaria. Algum outro exemplo? Deus em lugares específicos, e assim você pode se conectar ou se relacionar com Deus em algum lugar. Sim, de repente no barco olhando para o céu, você ali consegue ver Deus. Local, o Cristo Redentor, né? Talvez para alguns esteja lá Deus. Uma montanha alta, tem pessoas que sobem a montanha para então lá orar, porque lá nós estamos próximos de Deus. Tem pessoas que peregrinam até Jerusalém para ir ao Monte Sinai, ou para ir ao local onde Cristo nasceu ou morreu, e aqueles pontos sagrados. Será que Deus está em algum local específico e não está em outros? Ou em alguns lugares Deus está mais concentrado e em outros lugares Deus está mais rarefeito? Tipo, não, aqui não é, Deus não está aqui.
Aí você vai para um local onde a música é certa, o local já foi conhecido como um local onde coisas acontecem e lá Deus está. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Jesus disse, lembra aquela mulher no poço, a mulher samaritana? Ela começa a discutir com Jesus, dizendo que não, os nossos antepassados adoram em tal lugar e os antepassados de vocês dizem que é em Jerusalém. Onde que é o lugar certo? E Jesus responde para ela, mulher, creia no que eu estou dizendo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Depois ele fala, mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte, nem em Jerusalém. Não é lugar que Deus está. Não é um local específico, ou uma catedral que tem mais probabilidade de nós entrarmos em contato com Deus. Não, falar com Deus ou até mesmo tentar buscá-lo não é um contato extraterrestre, tipo aqueles contato imediato do 3º, 4º, 5º, 6º grau. Não é isso. Não demanda um local especial. Jesus disse isso claramente. Talvez você seja daqueles que tem certeza absoluta que Deus é encontrado na natureza. Uma árvore tem um quê de sagrado. Hoje em dia, então, com ecologia e tudo mais que nós vivemos, a ecologia quase virou a mãe deusa. Não a ecologia, mas a deusa mãe terra ou a antiga Gaia, que é a mãe de todas as coisas. Tudo que respira emanou de Gaia, de acordo com algumas tradições. Mas será que realmente Deus é a natureza? Talvez não, porque em Gênesis 1:1, vocês lembram do que o autor de Gênesis, atribuído muitas vezes a Moisés, diz? Qual é a primeira afirmação dele? No princípio, criou Deus. Sim, no começo Deus criou. E depois a narrativa, e aqui não vamos discutir se aconteceu ou não aconteceu, se foi assim, não foi assim, foi em 7 dias ou como foi. Não, o ponto não é esse, o ponto é o seguinte. Se Deus criou todas as coisas, o universo, a natureza e tudo mais, seja lá como ele tenha feito isso, ele é diferente do que ele criou. Ele não é a natureza. Muito pelo contrário. Ele é separado de tudo que ele criou. Essa é uma das definições de santidade. Deus é santo porque ele é diferente e ele é separado. Então, infelizmente, eu não posso identificar Deus com a natureza, mas eu posso fazer uma coisa, como a Priscila disse. Eu posso olhar para a natureza e posso dizer, uau, isso não dá para acontecer por acaso. Você já olhou para um céu estrelado sem luz alguma ao redor? E talvez seja simplesmente um vislumbre de leigos, completamente sem conhecimento de astrofísica e tudo mais, olhando para astros e estrelas já há bilhões de anos extintos e que ainda estão emanando luz, porque a luz demora um pouquinho mais para chegar, porque nós estamos longe. Mas se você falar por alguns minutos com cientistas, pós-doutores em astronomia, eles também vão dizer de como eles ficam embasbacados com a magnitude e com o poder do universo. E mesmo assim, muitos deles são ateus. Mesmo vendo a ordem toda. Mas a Bíblia sim diz que quando nós olhamos para a natureza, nós podemos ver vislumbres de quem Deus é. Olha o que ele diz. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. E depois em Romanos, Paulo vai dizer que nós somos indesculpáveis porque quem Deus é está exposto como um quadro de Picasso, com a assinatura ao rodapé, dizendo, eu sou o Criador. O que é que você vai fazer com isso?
Estude um pouco de anatomia animal, seja qual for o animal. Você pode chegar a várias conclusões. Mas uma conclusão necessária é que isso é ordeiro, segue leis, segue caminhos. Provavelmente são muito estupendos para serem simplesmente obra do acaso. É mais ou menos como olhar para esse iPad que não é nem 10% do poder que você tem no seu próprio cérebro. Olhe para o seu cérebro. Feche os olhos e coloque o olho para trás. Seria talvez, e aqui eu não quero desdenhar de nenhum físico, matemático ou biólogo que está aqui, mas dizer que esse iPad simplesmente depois de bilhões de anos se formou e agora pode ser usado como um grande computador pessoal seria risível. Seria o cúmulo do ridículo. Porque nós sabemos que esse iPad jamais se tornaria o que é simplesmente pelo acaso. Então, olhando para seres vivos, mesmo que você creia em evolução, creia no que você quiser, você talvez tenha subsídios para isso. Mas é necessária a presença de algo inteligente para que tudo isso tenha a ordem que tem. Porque o acaso é algo extremamente improvável. Façamos um teste. 6 dados. Tudo bem? Cada vez que eu jogar esses 6 dados, todas as vezes que os 6 dados caírem com o número 6 para cima, eu dou para vocês um carro. E todas as vezes que esses dados não caírem com todo o alinhamento de 6, eu recebo de vocês 10 centavos. Vamos brincar? Depois de mais ou menos 10 mil rodadas, eu estarei milionário e vocês estarão sem carro. Essa é mais ou menos a probabilidade das coisas terem acontecido por acaso para que o universo hoje seja o universo. Agora, vocês talvez não queiram brincar comigo de dados, mas muitas vezes nós concebemos um universo sem Deus, porque parece legal. Pense de novo. Você já ouviu que Deus pode estar no outro? Eu já ouvi que o inferno é o outro. Sim, na verdade um filósofo disse isso há algum tempo atrás, um filósofo existencialista do século passado, disse que o inferno está no outro, e eu tenho comprovações científicas disso. Tenho. Fique falando com algumas pessoas por mais de 10 minutos e você tem certeza absoluta que a pessoa é filha do capeta. Mas eu acredito que nem o capiroto e muito menos Deus está ou é algum de vocês aqui. Existem algumas saudações religiosas que dizem assim eu não estou desdenhando de ninguém, tudo bem? Não é desejo meu desdenhar de nenhuma fé aqui, mas que se cumprimentam, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Nós somos habitados pelo Espírito Santo, mas eu não sou Deus. Assim, eu sei que sua mulher é linda, a minha é mais, mas a sua esposa é linda. Ela não é uma deusa. Não, ela não é uma deusa. Jamais será. Alguns anos atrás, um homem chamado Joseph Smith disse que assim como nós somos, Deus foi um dia, e assim como Deus é, um dia seremos. Isso talvez seja a maior asneira que alguém na face da terra pode ter um dia dito. Porque, olhem para mim, se com as imperfeições que eu tenho, Deus um dia foi, esse Deus é muito pequeno para que eu o adore. Ele é meramente um homem exaltado e ele não é o meu Deus. Porque eu não adorarei alguém igual a mim. Jamais. Não tenho a mínima razão para fazer isso. A Bíblia diz que Deus não é o outro. Olha o que ela diz em Números 23:19. Deus não é como os homens que mentem. Não é ser humano
que muda de ideia. Deus é completamente diferente. Karl Barth, um teólogo do século XX, disse que Deus é o totalmente outro. Totalmente diferente de quem você é. Mas a gente acabou de descobrir que Deus não é nada disso. Deus não é no outro, Deus não está na natureza, ou não é a natureza, Deus não está no outro, talvez o capeta, mas o Deus não. Deus não é o universo. Onde nós podemos encontrar Deus? E é isso justamente que eu queria que a gente rapidinho visse aqui. A Bíblia parece dizer que é impossível ver Deus em vários locais. E existe um Deus que nós podemos ver e alguns puderam tocar. E é isso que é talvez a coisa mais clara que Deus falou a respeito de quem Ele é. Eu queria que vocês me acompanhassem em algumas coisas que Deus falou através de algumas pessoas. Olha o que ele disse em João. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem mostrou quem Deus é. Esse texto parece dizer que somente há uma forma de vermos Deus. Quem é essa única forma de vermos Deus? Não fale o que você já sabe de anos e anos e anos. Fale o que está no texto. Basta saber português. O Filho único. Quem é o Filho único de Deus? Parece então ser o caso de que é somente em Jesus Cristo que nós conseguimos ver Deus. Isso talvez seja o caso então que sem vermos Cristo, nós não temos acesso a Deus. Então, como que eu posso ver Cristo? Vocês já viram Cristo em algum lugar? Foto? 3x4? Pintura. Normalmente ele é branquinho de olhos azuis. Louro? Qual foi o último louro, judeu louro que você viu? Não estou falando alemão com nome judeu, não. Eu estou falando judeu da Palestina, tá? Os que são primos dos árabes. Já viu algum judeu louro? Não? Judeu branco? Não, normalmente o judeu de ascendência judaica pura, ele é meio que moreno. Assim, olhe para um árabe hoje. Jesus provavelmente parecia muito com um árabe desses. Muito com ele. Como que um árabe desses pode ser Deus? Eu sei que nós recitamos essas coisas no Natal, né? No Natal a gente canta várias coisas, falando a respeito do bebezinho na manjedoura que nasceu. A gente fala a respeito do nascimento virginal de Cristo e que Maria ficou grávida pela presença do Espírito Santo nela e tudo mais. Ela então tem Jesus, e Jesus cresce, Jesus vira um homem, tem os seus seguidores e acaba morrendo, ressuscitando. E é esse homem que nós chamamos como cristãos de Deus e que a Bíblia diz que ele mostra claramente e totalmente quem Deus é. E que ele é a única forma de Deus que nós um dia poderemos conceber. Jesus. Onde é que você tem procurado Deus? Em lugares, na natureza, no outro? Ou talvez você seja cético completamente. Se você for se pautar pelo que a Bíblia diz, existe somente um lugar para buscar Deus e nenhum outro. Esse lugar é uma pessoa. E essa pessoa tem nome e sobrenome. Nome Jesus, sobrenome Ben Yosef. Você conhece como Jesus de Nazaré, mas ele era filho de José. Provavelmente ele era chamado de Jesus Ben Yosef. Ele é Deus.
em Isaías chamado de Emanuel, Deus conosco. A humanidade tem um grande problema, enorme problema. Nós temos o problema de erro, deslize, pecado, caquinha, vacilo. A Bíblia nos diz isso a respeito de conhecermos Deus ou não. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que a sua morte na cruz, que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Eu sei que isso pode parecer pedante, quadrado, demasiadamente preconceituoso. Mas se você vai, de alguma forma, conceber a Bíblia como alguma coisa que é importante para você, você não tem como fugir do fato de que o pecado, o erro, a caquinha, o deslize, a besteira, impossibilita que você conheça, tenha acesso, se relacione com Deus. Literalmente é isso que diz. No texto que nós lemos, diz que todos pecaram e estão separados, afastados da presença gloriosa de Deus. Nós temos por atitudes nossas, vivenciadas no próprio relacionamento humano, que é real que coisas que nós fazemos, ou até mesmo quem nós somos, muitas vezes quebra relacionamentos. Faz com que nós não tenhamos mais acesso a outras pessoas. O que a Bíblia diz é meramente afirmar isso com relação a quem Deus é. Nós somos completamente afastados de Deus por quem nós somos, ou pelo que fazemos, que na verdade não tem muita diferença, porque você faz provavelmente aquilo que você é. Mas ele tem uma boa notícia. E a boa notícia é justamente para e repete e novamente insiste que é em Cristo e através dele, que é ao mesmo tempo a expressa manifestação de quem Deus é, mas é também aquele que nos reconcilia com Deus. Olha o que diz o texto novamente. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça, a graça de Deus, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Pausa. Nós não temos acesso a Deus, mas de graça e sem exigir nada. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Quanto custa para você conhecer a Deus? O que é que você precisa ou deve fazer para que você tenha conhecimento de Deus e tenha acesso a Ele? Nada. Absolutamente nada. É interessante que normalmente em expressões religiosas em que a natureza é divinizada, Deus é natureza, ou em expressões religiosas em que o outro é Deus, tem um preço para a gente chegar àquela mãe, pai, tio de santo. Tem um preço para nós chegarmos a alguns clérigos. Existe preço, muitas vezes, para subir e fazer campanhas, sejam elas de que religião for. Vocês já viram anúncios dizendo, joga-se búzios? É gratuito? Não. Você já viu algum anúncio dizendo, lê-se mão? É gratuito? Normalmente não. Como é que é, Júlia? Traz seu amor de volta em 3 dias. Tá bom? Normalmente existe custo. Agora, é bom falar da expressão religiosa dos outros. Olha para mim, você que é evangélico. Quantas vezes você já fez jejum para que coisas acontecessem?
Quantas vezes você já subiu o monte para poder fazer com que Deus entendesse que você precisa? Quantas vezes você já deu o dízimo ou oferta porque você queria convencer a Deus que você merecia alguma coisa? Agora fala da mãe de santo. O que Deus nos deu através de Jesus Cristo foi algo gratuito. Eu sei que você pode ter a sua expressão religiosa, a sua expressão cristã religiosa. Você pode continuar saindo daqui e ainda fazendo o que você faz. Mas eu preciso dizer para você, relacionamento com Deus não tem custo nenhum. Nem de coisas que você venha a fazer ou pagar. O acesso a Deus através de Jesus Cristo é gratuito de todas as formas, é graça pura. Você ou eu, imbecis e pecadores como somos, podemos, por causa de Jesus Cristo, entrar totalmente na presença de Deus como filhos. Algum filho de vocês precisa barganhar com vocês pelo amor de vocês? Eu sei que eles barganham. Eles barganham porque eles são exatamente como vocês são. Eles são feitos da mesma massa, do mesmo pó. E eles chegam com vocês depois de você ter dito que a balinha não pode comer hoje. E aí eles chegam, pai, só um. Não. Pai, só um. Não. Pai, tá bom, come. E daqui a pouco ele já está no 10º. Você viu que uma das primeiras coisas que nós falamos é que Deus não é igual a você? A Bíblia diz que pelo muito repetir você não vai convencer Deus. E você não precisa repetir. A mesma Bíblia diz que Deus sabe o que você precisa. Mas também diz que Ele é presenteador àqueles que o buscam. Ele dá presentes àqueles que buscam a Deus. A Ele. Então qual é? Qual é? Você tem livre acesso a Deus por causa de Jesus Cristo, que é a única expressão de Deus que nós podemos ter. Mas isso foi de graça? Não. Sabe como que nós sabemos disso? Nós sabemos disso por esse mesmo texto. Porque Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Que é o que nos afasta de Deus, não é? Porque todos pecaram e separados, afastados estão de Deus. Mas por causa da morte do Emanuel, quem é mesmo Emanuel? Deus conosco. É que às vezes a gente fala palavras bonitinhas e aí então a gente digere as coisas mais fácil. Emanuel é Deus conosco, não é? Quem foi que morreu na cruz? Que é o Emanuel, que é Deus. Logo, houve um preço demasiadamente grande pago ali na cruz, com a morte não de um mero humano, mas do próprio Deus encarnado. Eu não vou descer muito a respeito disso. Mas hoje nós começamos a conversa com a seguinte pergunta baseada no filme Prometeus. Quão longe você está disposto a ir para conhecer o seu Criador? A pergunta permanece. Quão longe você está disposto a ir para realmente conhecer Deus? Existe uma resposta aí. Talvez seja a que você precisa mastigar, não só por essa semana, mas por toda a sua vida. Para você conhecer Deus, existe somente um lugar para ir. E esse lugar tem nome e sobrenome. Ele se chama Jesus Cristo. Porque é por meio dele
que nós temos acesso a Deus. Porque Ele é Deus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. 1000 vezes eu falhei, mas foste fiel. Tua graça me transformou. Eu não sei quão distante você está. Eu não sei se você tem buscado Deus em outros, ou buscado Deus na natureza, ou talvez você esteja até contemplando a possibilidade de ser impossível ter um relacionamento com Deus. Eu faço um desafio a todos vocês, até vocês que se dizem cristãos ou vocês que são. O meu desafio a vocês é: busquem realmente a Deus, onde Ele está. E Ele está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nenhum outro lugar nós podemos encontrá-lo. Se você não crê, eu gostaria de desafiar você a fazer uma coisa. Eu gostaria que você testasse. Não estou dizendo que é tudo ou nada, não. Estou falando que testa. Prova. A prova que eu gostaria que você fizesse é a seguinte: que você desse um passo, não hoje. Não, ninguém vai vir aqui à frente. Ninguém. Mas eu queria que você desse o seguinte passo. Que você, durante essa semana, você conversasse com Deus e falasse assim: Deus, eu não sei se Tu existes, mas eu quero descobrir. E aquele pastor doido falou que eu consigo encontrá-lo em Jesus. Eu quero ver Jesus. O segundo passo do desafio é o seguinte: eu gostaria que você abrisse qualquer um dos evangelhos. Existem 4, escolha. Pode escolher o mais fininho. O mais fininho provavelmente é o de Marcos. Você vai ler menos. Se quiser ler João, é mais fácil de ler, dá para mastigar melhor. Mas que você leia esse texto, literalmente pedindo a Deus que Deus se revele a você através daquele texto. E que você genuinamente diga: Deus, se realmente Tu existes, eu quero Te encontrar. E eu vou Te buscar em Cristo. Depois de testar, eu gostaria que você conversasse comigo, dizendo qual foi a sua experiência. E aqui eu não estou dizendo que você vai se tornar cristão, ou que você vai passar o resto da sua vida servindo a Cristo, como muitos dos que estão do seu lado fazem. Mas por causa da revelação da Bíblia, só existe um lugar para se procurar, e esse lugar é Cristo. Não importa de onde você esteja vindo. Talvez você seja cristão, evangélico, católico, tradicional, que levanta a mão, que revira o olho, que pula ou que fica quietinho no seu canto. Mas há muito tempo você tem achado que por causa de algo que você tenha feito, você não mais tem acesso a esse Deus. Olha para mim. Mentira. Mentira. Assim, o que está dizendo na Bíblia é que sim, você errou, ou até mesmo pior que isso, sim, você não presta. Bem-vindo ao clube. Nós fazemos parte desse clube também, de pessoas que, por causa de sua própria natureza, nós não prestamos. Mas por causa de Cristo Jesus, hoje, eu tenho certeza absoluta que eu sou justificado e que eu tenho acesso direto ao meu Pai, Deus. E que eu posso sentar no colo dele e dizer: Pai, eu preciso de Ti. Meu desafio para você, se você é cristão e por algum motivo você cortou a conexão porque você achava que não podia mais, meu desafio para você é que você realmente se ajoelhe diante da cruz de Cristo e
diante de Cristo você diga: eu estou aqui, faz de mim o que tu quiseres, não importa quão longe você tenha estado, porque existe um Deus e um meio entre Deus e os homens, e esse meio é Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a sua vontade é fazer essa oração que nós vamos fazer agora, faz com a gente, faz cantando.
E quantas vezes eu te procurei em locais em que completamente tu não estavas. Mas, Senhor, nós realmente queremos te buscar e, por causa da tua palavra, nós queremos te encontrar em Cristo Jesus. Então, Pai, o meu pedido é que tu cada vez mais nos mostre Cristo. Não um Cristo morto, mas um Cristo vivo, ressurreto e vitorioso. Senhor, ajuda-nos a focalizar onde tu estás, para que assim nós possamos ver tua obra, teu trabalho, inclusive nas nossas vidas. Pai, para muitos que talvez ainda não tenham um relacionamento contigo, Senhor, eu te peço que a partir de hoje eles possam, como a música, como nós cantamos pela música, como nós oramos nessa música, Pai, que nós estejamos dispostos a nos humilharmos e chamarmos Jesus Cristo de Mestre, porque Ele é o meio pelo qual nós temos acesso a Ti. Nós te agradecemos por Ele, Pai, e te pedimos que Tu nos dês uma semana nele, porque é nele, Jesus Cristo, que nós queremos viver. É em nome dele que nós oramos. Amém.